Enquanto o governador é afastado por suspeita de corrupção, a pastora Flor de Lis, acusada de matar o marido, não pode ser presa porque ela é deputada e tem imunidade. Ô Cecília, pode isso? O que falta para caçarem a Flor, que não é lá a flor que se cheire? Esse é um bom ponto de ser levantado, porque ela foi acusada de 5 crimes, né, diferentes. Então, assim, já tem 11 pessoas presas e o cérebro, aquela pessoa que está sendo acusada de ser o cérebro, a mandante da morte do filho, genro, marido, né? Traçando aí a escala de promoções que o Anderson traçou, tá aí tranquila. Então, isso essa discussão sobre o foro privilegiado, sobre a imunidade parlamentar, é uma discussão que está sempre meio que agarrada aí no meio do caminho. A gente viu, inclusive, pela família Bolsonaro, quando o Flávio disse: não quero saber desses privilégios, mas agora quero saber sim. E aí a gente fica sempre nesse ida e vem, porque é aquela coisa, enquanto não é comigo, bora, vamos, não preciso disso, é um absurdo isso, mas até que chega a sua vez, e aí você quer assim, que aí é basicamente o que aconteceu com o Witzel, quando ele criticou ele falou sobre espetacularização do processo penal. Eu falei, gente, o cara estava fantasiado de policial, falando em dar tiro na cabeça das pessoas, e vem me falar de espetáculo do processo penal. Então, isso entra nessa questão do até que chega na minha porta é um problema, mas agora que chegou, vamos lá puxar todos os benefícios que eu posso ter, e esse é, de fato, o caso da imunidade parlamentar e do foro privilegiado. São coisas que a gente precisa discutir urgentemente, porque é isso aí. A Flor de Lis só poderia ser presa se ela fosse pega com a boca na botija, né, literalmente puxando o gatilho, ou, dependendo da situação, em caso de cometimento de crime relacionado à profissão em si. Então, você fica ali, tipo, qual é o teto do aceitável para que a gente pense sobre isso? Porque essa história tem absolutamente tudo o que um enredo de uma novela teria. Inclusive coisas que autores não pensaram, ela inovou. Né? Não, Desde de orgia com anjos, porque o nome dela era Querubiene, nessas orgias, até essa progressão de status do filho, genro, marido. Então, assim, é uma até para o isso, roteirista caso, é demais, né? Então, não, a gente precisa rever umas coisinhas aí nessa história, que vai desde de processos políticos à dramaturgia. Olha, por experiência própria, eu tenho certeza que a Globo jamais exibiria uma novela com a mãe que transa com o filho adotivo, que vira genro, que depois vira marido. Isso não ia rolar. Nem para a minissérie das 11 horas isso ia passar. Não ia. Sem sofrer um grave cancelamento, inclusive pelos evangélicos. Exatamente. Porque foi o que a Flor de Lis fez contra o Porta dos Fundos, por causa da série especial de Natal. Isso, do especial de Natal. Então, assim... esse roteiro não passa no Porta dos Fundos, porque a gente ia achar baixaria demais. Bruno, me diz uma coisa, existe a chance dos deputados caçarem o mandato dela? Porque, como o professor falou, a gente tá emergindo já há algum tempo, e a gente tem um governador, tem gente na presidência, tem saindo de um meio político que é uma interseção entre aquele colarinho branco que a gente conhecia em Brasília e o bandido armado que faz tocaia no sinal, né? no semáforo, como diz o pessoal de São Paulo. Então, assim, tá surgindo uma categoria nova que eu gosto de chamar que é o bandido Hilux, né? É o bandido que chega com o seu relógio, sua camisa polo com cavalinho. Essa galera tá aparecendo aí e eles ficam nessa interseção. Como é que vai ser isso com a Flor de Lis, que faz parte dessa categoria também? Ela pode ser caçada? Ela pode ser caçada. A questão é por quebra de decoro, né? Enfim, se apesar de assassinato, eu acho que se é que existe alguma coisa que possa ser caracterizado como quebra de decoro, eu acho que
enfim, com certeza já teve deputado que fez coisa pior, mas nesse caso específico, acho que é barra pesada, como ficou bem caracterizado nas investigações. Mas o que é curioso em relação a esse comportamento dos deputados, dos parlamentares em relação à cassação de colegas, é que a gente sempre pensa muito naquela questão do espírito de corpo, né? Os parlamentares, em geral, eles evitam levar adiante processos relacionados à corrupção, ou, enfim, questões até relacionadas à quebra de decoro, quando um parlamentar fala ou faz algum pronunciamento que seja considerado uma extrapolação da sua imunidade parlamentar, no sentido de, enfim, da sua liberdade de opiniões, das suas declarações, liberdade de expressão. Então, o histórico do Congresso é muito ligado a essa autoproteção que se tem, porque ninguém quer punir um colega, porque amanhã, naturalmente, o alvo pode ser ele mesmo. Mas nesse caso específico, eu espero e imagino que nenhum deputado, nenhum parlamentar esteja imaginando que vai estar no mesmo lugar do que ela numa situação próxima. Então, acho que por isso essas barreiras, essas armaduras que são, enfim, estabelecidas aí no Congresso de autoproteção, esse colegiado que acaba acontecendo, fica um pouco de lado. Agora, ainda assim, eu acho que existe uma tendência no Congresso de fazer corpo mole em relação a essas questões, deixar a polícia trabalhar, deixar a justiça tomar suas decisões, porque existe ali uma consciência de classe que não é ligada exatamente ao tipo de crime que é praticado, mas simplesmente ao fato de que, veja bem, ela ainda não foi condenada, é só um indiciamento, porque esse tipo de argumento também vale para os próprios parlamentares que estão enroscados em outros casos. Um parlamentar que está respondendo a um processo por corrupção no Supremo Tribunal Federal ou no tribunal do seu estado, ele pode também sempre, e essa é uma grande frase feita de qualquer deputado investigado, que não, estou tranquilo, vou apresentar a minha defesa, não houve nenhuma condenação, a justiça vai me absolver. Então, naturalmente e infelizmente, eu acho, ainda existe talvez esse espírito um pouco de pé. O Bruno, talvez deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para o Bruno, porque a Cora Ronay, ela escreveu algo que me chamou muita atenção em relação a esse caso, que ela falou assim, como é que ninguém nunca questionou essa coisa da adoção de 55 crianças? Isso não é normal, quer dizer, você pode montar uma instituição para atender crianças e tal, agora você adotar 55, quer dizer, uma sociedade que se preocupa tanto com a adoção de casais homossexuais, não prestar atenção a um casal que adota 55 crianças, você não sabe nem o nome dessas crianças, nem decora o nome desse povo todo. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada nessa engrenagem, independentemente do que a gente já sabe até agora. É muito evidente o abuso, né, do instituto da adoção, é muito óbvio. A gente não vai demonizar naturalmente, de maneira alguma, uma família ou um indivíduo, qualquer pessoa, que de fato sinta que deve ajudar o próximo, que deve adotar enfim, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade ou que não tem pais, é óbvio que isso é louvável. Agora, o que é curioso nesse caso específico, e acho que fica muito evidente na própria atividade que é desempenhada pela deputada, antes de ser deputada, inclusive, é que acaba se escorando esse abuso na questão religiosa, na questão moral, na questão da elevação espiritual, que é você adotar um grande número de pessoas. Quando, na verdade, isso não deveria ser desculpa para absolutamente nada, muito pelo contrário, como a gente está vendo agora, né? Aquela frase, aquela declaração dela que veio à tona, dizendo que, enfim, mataria o marido porque, aos olhos de Deus, ela não poderia se separar. Na verdade, essa doutrina, esses dogmas que são usados como argumento positivo em alguns casos, da questão da solidariedade, etc., na verdade, em muitos casos, eles estão escondendo alguma outra coisa. Não digo que eles servem para esconder necessariamente, muito pelo contrário, eles são valores que são muito bem desempenhados e usados por várias pessoas que são de fato solidárias, que usam seus valores para praticar o bem, mas a gente não pode fechar os olhos para algo como isso, como você falou, Mara, enfim, uma pessoa que está adotando 55 pessoas, só porque ela enfim, integrante da igreja, porque ela tem esses valores. Você monta uma associação, você monta uma ONG, mas você adotar ali é difícil, porque você criar uma criança é difícil, 2, 3, agora 55
Me parece estranho, a Cora chamou atenção para isso e é verdade, me parece muito estranho. Enfim, certamente não obedeceu todos os trâmites legais para isso. O professor, o Bruno estava falando sobre o sistema que se protege, né, que se blinda com o foro, até com a coisa da cassação dos deputados que cometeram crimes de maior ou menor proporção. Mas isso não está mudando um pouco? A gente já viu dentro da Câmara, mesmo do Senado, políticos que não ligam muito para isso quando o alvo é o inimigo a ser batido, né? A gente já viu isso com posturas em relação ao Lula, em relação a Dilma, em relação ao próprio Wilson Witzel, que a gente tinha falado aqui. Está mudando esse perfil ou, no fim das contas, vai continuar todo mundo se protegendo e se blindando e seja lá o que Deus quiser? Bem, no caso do Senado, o primeiro senador cassado foi o Luiz Estevão, né? E não faz muito tempo, né? No episódio que envolveu o painel, tal, naquela votação. E depois outro senador foi cassado mais recentemente, né? Agora, no caso da Câmara dos Deputados, teve vários deputados que foram cassados pelos pares, entre outros o Roberto Jefferson, o Zé Dirceu, né? Agora, a questão que envolve a Flor de Lis especificamente é que a Comissão de Ética não funciona na Câmara dos Deputados, porque se ela estivesse funcionando, ela poderia rapidamente, tendo em vista a gravidade dos fatos, feito uma reunião, chamado a deputada, mesmo nessa situação anômala que vivemos, né? Se tem sessão da Câmara, se delibera sobre orçamento, porque a Comissão de Ética não pode se reunir e enfrentar essa questão. Enfrentaria essa questão, faz um relatório, encaminha para o plenário e o plenário decide rapidamente. Então, cria essa situação, porque são coisas... para a população em geral parece um grande absurdo, mas no fundo não é. O parlamentar ter sua imunidade, isso é uma conquista democrática, hein? Porque a grande questão que se tinha, nós tivemos no Brasil parlamentares presos. Durante o período 34 e 37, que funciona malemar o Congresso Nacional, depois de novembro de 35, da rebelião comunista, vários parlamentares foram presos, que não eram, inclusive, vinculados aos acontecimentos da rebelião comunista. Senadores e deputados foram presos pelo governo Vargas, né, em pleno exercício dos mandatos. Então, teve coisas assim terríveis. Então, a imunidade parlamentar é uma garantia, mas uma garantia para o exercício do mandato parlamentar, não para crimes cometidos como esse dessa senhora. Então, é muito complicado. Tem esse esquema de autoproteção, é verdade, essa história, eu posso ser você amanhã, tal, aquela velha história, né? Mas isso precisa melhorar a qualidade da representação parlamentar. No fundo, é chato, mas a gente vai cair, na minha leitura, no sistema político. Tudo isso ocorre, a razão última, lá no final, não é a colonização portuguesa, não é a tradição ibérica, como dizia no passado, não é o clima, não é a alimentação, como outros falavam, é o nosso sistema político. Enquanto nós não alterarmos o sistema político brasileiro, que vai melhorar, por sua vez, a qualidade da representação, nós vamos eternamente ficar nisso. Porque quem muda as leis e a Constituição? É o parlamento, né? Tudo passa pelo parlamento. Quem nomeia os ministros do STJ, do STF, os embaixadores? O Senado. E assim, nomeia fazendo sabatinas, claro, a designação é do presidente. Mas tudo passa pelo sistema político. Acho que o nó gordo é o sistema político. E dificilmente nós teremos condições de reformá-lo, ao menos a curto prazo.